Ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorando, e também os judeus que a acompanhavam, Jesus comoveu-se profundamente no espírito e, abalado, perguntou-lhes: Onde o puseste? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como o amava. Mas alguns disseram: Será que ele que abriu os olhos ao cego não podia também ter evitado que este homem morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, foi ao sepulcro, que era uma gruta com uma pedra na entrada, e disse: Tirai a pedra. Então Marta, a irmã do morto, disse-lhe: Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui é que assim falei, para que creiam que me enviaste. E tendo dito isso, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora! O que estivera morto saiu, com os pés e as mãos atados com faixas, e o rosto envolto num pano. E Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o ir. Quando nós queremos deixar Jesus do lado de fora, Jesus arranja uma maneira de pôr o pé na porta. Ele não permite que tu lhe feches a porta, que tu lhe feches a porta completamente. Ele põe o pé para então entrar, mesmo às vezes contra a tua vontade, e tomar conta do que está a acontecer na tua vida. Este é o título do sermão nesta manhã. Eu acredito que hoje nós vivemos, talvez sejamos a geração que mais vive preocupada em tentar manter à distância as pessoas que querem invadir o nosso espaço. Somos muito zelosos da nossa privacidade, do nosso espaço pessoal, até nos transportes públicos, onde parece que é muito difícil impedir que os outros venham até nós, mas para aqueles que usam fones nos ouvidos, essa é uma maneira que nós temos de nos isolar dos outros. Até há aqueles fones que conseguem isolar qualquer ruído, qualquer barulho. E mesmo no meio de uma grande multidão, mesmo no meio de muitos ruídos e muitos telemóveis que as pessoas insistem em colocar no máximo para verem os vídeos do Instagram, no meio de toda a gente, e que nós não queremos ouvir aquilo, nós pomos os nossos fones e conseguimos isolar-nos. Sabem, é dessa maneira que nós muitas vezes também acabamos a viver a nossa fé. Nós queremos nos isolar daquilo que Jesus vem fazer em nós. Mas Jesus, deixem-me dizer-vos, Jesus insiste em fazer-se presente para nos dar uma vida que nem a morte pode conter. Jesus insiste em fazer-se presente na tua e na minha vida para que a vida que Ele te dá, para que a vida que Ele me dá, seja uma vida caracterizada não pelos resquícios da morte, mas por quem Jesus é. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos dirija nesta hora, que os nossos corações possam estar abertos à Sua palavra. Pai de amor, nós agradecemos e louvamos o Teu nome, Senhor. Agradecemos porque Tu estás connosco. Agradecemos pelo Teu amor derramado nas nossas vidas em Cristo Jesus. Agradecemos pela Tua palavra aberta, Senhor, à volta da qual o Teu povo nesta manhã se reúne. Senhor, obrigado pela Tua igreja, que está aqui para Te louvar, para descansar em Ti, para ser transformada pelo Teu Espírito Santo. Ó Senhor, nós pedimos que isto possa acontecer. É esse o propósito de que a Tua palavra seja pregada, Senhor. Por isso ajuda-me a fazê-lo de uma maneira eficaz. Eu não tenho a capacidade de produzir essa transformação, mas Tu tens, Senhor. Usa-me de um modo que seja compreensível, simples, direto. Ó Senhor, que a Tua palavra possa vir ao encontro dos nossos corações. Tu possas retirar toda a honra e toda a glória para Ti, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar no episódio onde o pastor Tiago nos guiou na semana passada. Um texto muito conhecido, a morte e a ressurreição de Lázaro, seguindo a nossa série de sermões que lida com a questão da crise de identidade. Isto porquê? Porque quisemos estudar, em particular, todas as vezes que Jesus diz eu sou alguma coisa.
E na semana passada, o pastor Tiago mostrou-nos no texto que Jesus diz que ele é o quê? Ele é a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E ele diz isto no contexto, num cenário de morte, num funeral. É assim que Jesus se apresenta. E se na semana passada Jesus, aliás, Tiago, o pastor Tiago, mostrou-nos que Jesus fez uma coisa em particular para revelar coisas das pessoas que estavam ali, o que é que Jesus fez? Jesus atrasou-se, Jesus soube que Lázaro estava doente, o seu amigo Lázaro estava doente, a quem ele muito amava, mas Jesus não foi logo acudir o seu amigo. Jesus intencionalmente atrasou a sua ida e isso teve um propósito. Isso, por um lado, decepcionou Marta, decepcionou Maria, porque elas achavam que Jesus devia ter estado ali para impedir que Lázaro morresse, mas Jesus mostra que ele permitiu que o pior acontecesse para que o verdadeiro caráter das pessoas que estavam ali viesse ao de cima. Jesus estava mais interessado em mostrar uma vida nova a sair do túmulo do que propriamente impedir que Lázaro morresse. Então o pastor Tiago guiou-nos nesse sentido na semana passada. E hoje nós vamos continuar a olhar para este episódio, a parte final do episódio, em particular para a interação de Jesus com Marta. Jesus já tinha conversado um pouco com Marta, nós vimos isso a semana passada. Hoje, Jesus vai continuar a dizer alguma coisa a Marta que vai ser importante para nós. E com isto nós queremos perceber que a nossa tendência é olhar para a chegada de Jesus como uma intrusão. Nós dizemos, Senhor, eu creio em Ti, mas muitas vezes a maneira como nós vamos viver a nossa vida é considerar que Jesus vem até nós como um intruso, alguém que nós não queremos receber. Depois de Jesus ordenar que a pedra fosse retirada, vamos já para essa parte do texto, para perceber o que está em causa e para sermos guiados. No verso 39, Jesus vai dizer, tirai a pedra, tirem a pedra do sepulcro. E depois de Jesus dizer isto, Marta responde. Marta sendo Marta, nós já conhecemos esta personagem de outro episódio, que não aparece neste Evangelho de João, mas aparece no Evangelho de Lucas. O pastor Tiago mencionou esse episódio a semana passada, quando Jesus vai à casa de Marta e de Maria, e Marta, muito atarefada com as coisas que tinham de acontecer em casa, sempre muito pronta a trazer a Jesus a sua preocupação. Maria estava aos pés de Jesus a ouvir e Marta, muito indignada, Senhor, não ficas incomodado que a minha irmã esteja aí a ouvir? Está muita coisa para fazer, ela precisa de me vir ajudar. E Marta tem uma reação parecida aqui. Quando Jesus diz, tirem a pedra do sepulcro, o que é que Marta vai dizer? No seu ímpeto muito prático, Marta vai dizer, Senhor, não faças isso. O morto está ali há 4 dias, já cheira mal. O que é que tu vais fazer? Não faz sentido. Marta pode soar pragmática, pode soar prática. Nós podemos pensar, ok, Marta está a agir de maneira normal, não é? Faz sentido não ir mexer no cadáver que já está lá há 4 dias, já começou a entrar em decomposição, já cheira mal. Mas, de facto, o que o texto está a revelar é que existe falta de fé em Marta. Atenção, Marta é uma mulher de fé. Marta crê em Jesus. O que o texto está a destacar é que Marta, nesta hora, está a hesitar na sua fé. Nós somos como Marta. Nós temos fé, nós não negamos a nossa fé, nós cremos em Jesus. Mas muitas vezes nós hesitamos na hora de confiar. Nós hesitamos na hora de viver a nossa fé na prática. Nós ouvimos falta de fé a Marta. Reparem, se numa primeira fase, recordando o que ouvimos na semana passada, nós queixamos-nos quando Deus permite que o normal que nós tanto estimamos na nossa vida seja desarrumado. Lembram-se, foi isso que estava em causa na semana passada. Quando Jesus permitiu que o normal na vida de Marta e Maria fosse desalinhado com a morte do seu irmão. E por isso é que Marta reagiu da maneira como reagiu. Senhor, se tu tivesses estado aqui, se tu tivesses feito o que sempre fazes, o meu irmão não tinha morrido. Então, se numa primeira fase nós queixamo-nos quando Deus permite que o normal da nossa vida seja desarrumado, a fase seguinte não é melhor. Porquê? Porque nós reagimos negativamente quando Deus entra em cena na nossa casa
para arrumá-la. Quando Deus vem para resolver, nós reagimos mal. Porquê? Porque já nos habituamos à desarrumação da nossa vida. E preferimos dizer, Senhor, não mexas em nada, porque eu sei onde é que as coisas estão. Já tiveram essa experiência de alguém ir à vossa casa e mexer em lugar e trocar de lugar os frascos e as conservas e vocês vão à procura e não sabem? Geralmente acontece com os nossos sogros ou os nossos pais, não é? Vão lá à casa e com muito boa intenção arrumam as coisas e depois quando estamos já sem eles em casa dizemos, onde é que está o açúcar? Onde é que está o arroz? Não sei. Senhor, não mexas, não venhas mexer, porque eu já me habituei à desarrumação da minha vida. Não mexas. Não faças nada. Para Marta, a decomposição do corpo de Lázaro era uma inevitabilidade que não podia ser mudada. Marta estava resignada ao que tinha acontecido. Senhor, não vais mexer no sepulcro, no defunto que lá está. Ele já cheira mal, não há nada a fazer. O texto está a colocar em evidência a incredulidade de Marta. O facto de, mesmo depois dela ter ouvido Jesus dizer que Ele é a ressurreição e a vida, ela ser mais guiada pelo que os seus olhos veem no sepulcro, por aquilo que Jesus lhe acabou de dizer. Senhor, não mexas. Por isso, repara, quando nós nos fechamos na nossa resignação, Jesus põe o pé na porta para quebrar esse ciclo de incredulidade. Quando tu e eu nos queremos fechar na nossa resignação e dizer já não há nada a fazer, tu acreditas, Jesus vai intervir. Ele vai chegar e vai arranjar maneira de tu não te conseguires fechar em ti mesmo. Às vezes isso pode custar e vai-nos parecer sempre que Jesus está a ser intruso, porque isso vai mexer com as tuas estruturas. Mas acredita, Ele vai quebrar esse ciclo de incredulidade, de falta de fé, a que tu tantas vezes te entregas. Nós recordamos as palavras centrais de Jesus neste episódio, nos versos 25 e 26. Não podemos esquecer do que Jesus disse. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Estas foram as palavras que Jesus disse a Maria, a sua primeira interação com ela. Se o assunto é vida, Jesus está a falar sobre Ele ser a ressurreição e a vida. Se Jesus é vida, deixem-me dizer assim, sem Jesus, nós somos como zombies. Existimos, mas é a morte que nos acompanha. Caminhamos, mas caminhamos de um jeito... Como é que eu iria descrever? De um jeito assombrado. Sem Jesus nós somos como essas criaturas que aparecem nos filmes. Parece que estamos vivos, mas não estamos. É a morte que nos acompanha. No fundo, o funeral de Lázaro também serve para mostrar a verdadeira condição das pessoas que ali se reuniam. O funeral de Lázaro que João está a descrever não é só acerca do defunto Lázaro. Também é acerca dele, claro que sim. Mas também é sobre a condição espiritual das pessoas que estavam ali à volta do túmulo. O defunto já estava no sepulcro, mas o cheiro de morte espiritual ainda infestava o mundo dos vivos. O morto estava enterrado, mas o cheiro a morte espiritual estava naqueles que viviam. E por isso, Jesus quer deixar isto claro para Marta. Jesus quer resgatar Marta da sua preocupação, da sua resignação para a fé. Reparem o que é que Jesus diz no verso 40, depois de Marta ter dito, Senhor, ele já lá está há 3 dias, já cheira mal. Há 4 dias, já cheira mal. O que é que Jesus vai dizer? Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Jesus quer tirar Marta do lugar de preocupação, de resignação, de hesitação na sua fé, para um lugar de fé, de confiança naquilo que Jesus acabou de dizer. Jesus quer resgatar Marta da lógica da morte para a lógica da vida. Porque se Jesus é a ressurreição e a vida, Ele é digno de confiança até diante da morte.
se Jesus de facto é aquilo que Ele diz que Ele é, eu sou a ressurreição e a vida, então Ele é digno de confiarmos nele, até diante da pior circunstância, como a morte. Por isso, eu quero te dizer que confiar em Jesus, ter fé em Jesus, significa que a ressurreição de que Jesus está a falar não é apenas um futuro por vir. Sim, nós acreditamos que a ressurreição acontecerá quando Jesus regressar e todos os que estiverem morrido ressuscitarão. Aqueles que rejeitaram Jesus ressuscitarão para a condenação interna, longe de Deus. Aqueles que confiaram em Jesus, lhe entregaram a sua vida, ressuscitarão para a bem-aventurança eterna, para junto de Deus. E isso ainda não aconteceu, isso está no futuro. Vai acontecer um dia. Mas a ressurreição de que Jesus está a falar também é uma realidade que já experimentamos no presente. Porque com Jesus, é isso que ele quer mostrar a Marta, com Jesus o que nos define já não é a lógica da morte. Com Jesus já não é a morte que nos domina. Com Jesus aquilo que nos guia e que nos domina é o facto de ele ser a ressurreição e a vida. Esta é uma cena pesada, uma cena de luto intensa, e a tornar ainda mais intenso todo este cenário está a comoção de Jesus, a maneira como Jesus se emociona. É dos versos talvez mais conhecidos e que nós gostamos de decorar porque é tão pequeno. Jesus chorou. Isso é tão importante. Não sei se repararam, mas a maneira como João descreve o modo como Jesus se emociona. Verso 63. Quando Jesus vê Maria chorar e os judeus que estão ali à volta dela a emocionarem-se também a chorarem, Jesus diz o texto que se comoveu profundamente no espírito. Outras traduções poderão dizer abalou-se profundamente no seu íntimo, no seu espírito. Sabem que este termo original que João usou, ele denota coisas específicas. Ele denota um desgosto profundo, uma indignação. Ele denota ira também. Este termo era até usado para caracterizar o relinchar dos cavalos. Queridos irmãos, é como se Jesus estivesse iriçado de ira. Deixem-me usar a expressão, Jesus estava com os cabelos em pé, de tão indignado e irado que estava diante daquela cena. Jesus não se pode conter, por um lado, diante da tristeza e da maldição que o pecado representa na vida humana, porque ele está diante de um morto. E ele está diante da tristeza que isso provoca nas pessoas que estão ali. E a expressão aparece outra vez no verso 38. No verso 38, Jesus comove-se profundamente outra vez. Foi ao sepulcro, que era uma grande gruta com uma pedra na entrada. Desta vez, Jesus emociona-se do mesmo modo violentamente, sendo que agora o motivo parece ser aquilo que aparece no versículo anterior. As pessoas que estavam a dizer, a colocar em causa Jesus, quando eles disseram, será que este homem que curou o cego, lembram-se do cego? Cego de nascença, que Jesus curou na festa dos tabernáculos. Será que este homem que acabou de curar um cego não podia impedir que Lázaro morresse? E Jesus fica condoído com aquilo. Jesus emociona-se ferozmente, fica indignado, porque ele está diante da hesitação, da incredulidade daquelas pessoas. E essa é a atitude que Marta também partilha ao não querer que o sepulcro fosse aberto. Então repara, é muito importante que tu medites acerca desta indignação de Jesus, desta emoção profunda que ele sente. A indignação feroz de Jesus é apropriada não apenas quando alguém morre. Jesus não só fica indignado, irado, profundamente emocionado quando alguém perde a sua vida, quando alguém morre. Mas a emoção feroz, a indignação de Jesus também é apropriada quando a morte é o melhor que nos identifica
quando vivemos sem fé. É isso que ele está a querer mostrar. A sua indignação pelo facto de Marta e aquelas pessoas hesitarem na sua fé, duvidarem das coisas que Jesus está a dizer, serem mais levadas pelo efeito da morte de Lázaro do que da vida que Jesus é. Para elas não há outra opção senão resignarem-se diante de uma aparente inevitabilidade como é a morte. É por isso, por exemplo, que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios a dizer o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo, porque sempre que nós vivemos pela carne, quando nós vivemos em desobediência, quando nós ignoramos as palavras de Deus, nós estamos a entristecer o próprio Deus. Jesus sente essa indignação quando nós escolhemos viver resignados e ignoramos aquilo que Ele nos está a dizer. Ignoramos a vida que Ele nos dá. Por isso Jesus não apenas simpatiza connosco na tristeza profunda. Ele simpatiza completamente nos teus piores momentos, no teu sofrimento. Deixa-me dizer, isto dava outro sermão. A vida cristã, por causa disto que está aqui a acontecer, não é uma vida isenta de emoção. Não é uma vida fria. A vida cristã é uma vida cheia de emoção. É uma vida em que nós somos chamados a mostrar, de facto, quem nós somos diante de qualquer circunstância. E, em particular, quando estamos diante de tristeza, como a morte, nós somos chamados a mostrar isso, queridos irmãos. Porque nós estamos diante de uma coisa que representa a maldição do nosso pecado. Nós fomos criados para viver com Deus, desimpedidos na sua comunhão. Mas nós vimos isso impedido por causa do nosso pecado. A morte é um momento instrutivo em que devemos meditar sobre isso e abrir o nosso coração e afirmar: eu sinto-me mal diante disto porque eu sei que Deus me criou para a vida, não foi para a morte. Jesus simpatiza connosco, emocionando-se profundamente. Mas Jesus também nos representa, porque Ele é consequente com a sua indignação. Ele não fica só a sentir. Ele vai fazer alguma coisa com o que está a sentir. Ele representa-nos, Ele coloca-se no nosso lugar. No lugar de quem vai enfrentar este inimigo e de quem vai vencê-lo. É o que Jesus está aqui a fazer. Jesus está a colocar-se no lugar de cada um de nós, no lugar daquelas pessoas, para enfrentar um inimigo que ninguém ali tem o poder de contrariar. E nós vemos isso quando o texto avança e aproxima-se do seu final. No culminar desta cena, Jesus ora. Ele diz aquilo a Marta: não te disse eu que se quereres verás a glória de Deus? E eles retiram a pedra, no verso 41. E Jesus levanta os olhos ao céu e ora. E nós vemos que ele ora do modo como orou, não porque o Pai não o tenha ouvido as outras vezes. É o que ele vai dizer: Senhor, nós já tivemos esta conversa antes. Pai, nós estamos continuamente a falar um com o outro, a conversar. Mas eu estou a orar assim para que as pessoas que aqui estão creiam que tu me enviaste. E depois de Jesus dizer isso, ele levanta a voz, no verso 43. Ele vai exclamar. Sabem, este verso, para ter sido bem lido por mim, deveria ter sido lido com um berro. Porque Jesus levantou a sua voz. Jesus estava emocionado, queridos irmãos. Jesus não estava a lidar com a morte de um modo qualquer. Jesus levantou a voz. Lázaro, sai para fora. Ele estava a usar de uma voz autoritária. O texto é claro. Jesus tem autoridade sobre a morte e ele exerce-a com vigor. Ele não exerce a medo. Ele não vai lá e assim, vamos ver se isto resulta. E faz ali uma espécie de feitiço para ver se Lázaro sai para fora. Não, ele sabe que tem autoridade.
Ele é a vida e a ressurreição. Ele vai e diz simplesmente: Lázaro, sai para fora. Ele exerce com vigor. Reparem que não há a mínima indicação de que Jesus vai tentar alguma coisa. Ele apenas fala e o milagre acontece. Do mesmo modo como Deus cria todas as coisas do nada pela sua palavra, Deus diz: haja luz, e luz aparece. Jesus fala e a morte não tem como conter a vida em Lázaro. É como se Jesus chegasse ali e ele dissesse, mais numa linguagem do século XXI: aqui quem manda sou eu. É como se Jesus virasse para a morte e dissesse: quem manda aqui sou eu. E a morte não tem como responder. Não há diálogo aqui. Há apenas uma ordem que Jesus dá. Há apenas um exercício vigoroso do poder de Jesus. A simplicidade do texto mostra, de facto, o poder de Jesus. Já repararam nisso? Quantos versículos é que foram precisos para João mostrar o tipo de poder que Jesus tem para vencer até a morte? Quantos versos? Foi o verso 43 em que Jesus diz: Lázaro, vem para fora. E o verso 44, em que vai dizer que, de facto, Lázaro saiu com os pés e as mãos atados com faixas, com o rosto envolto num pano. Os comentadores dizem que ele estava enfaixado de tal modo que até uma pessoa viva, que se estivesse presa daquela maneira, seria difícil para se movimentar e andar. Mas Lázaro, que estava morto, saiu. 2 versículos em 44. João não está preocupado em dar uma grande explicação sobre o poder de Jesus para tentar convencer os leitores. Ele apenas diz: pessoal, isto foi assim, Jesus falou e o milagre aconteceu. Tal como Jonas. As mulheres estão a estudar o livro de Jonas. Quando Jonas é engolido pelo peixe, o que é que acontece a seguir? Deus dá ordem ao peixe e o peixe responde a Deus? Não, até porque o peixe não sabe falar. O peixe cospe Jonas. É simples. É só isto. Deus diz: peixe, manda fora Jonas. E Jonas sai do peixe. Jesus apenas falou. E Lázaro foi ressuscitado. Quem explicou isto da melhor maneira que eu já ouvi que eu já li, foi Spurgeon, o pregador britânico do século XIX. Ele, quando estava a pregar este texto, ele disse o seguinte: Jesus chamou Lázaro especificamente pelo nome. Ele disse: Lázaro, sai para fora. Jesus chamou Lázaro especificamente pelo nome, sabem porquê? Porque, de outro modo, todos os outros mortos teriam ressuscitado também. Não há ninguém como Spurgeon a explicar isto. Imaginaram Jesus a chegar, ele a pensar: Lázaro, pessoal, aguardem aí, ok? Não é o vosso tempo, vocês vão ficar. Isto é só para ti, Lázaro. Anda para fora. E ele sai. É este o poder de Jesus. O que é que isto significa para nós, queridos irmãos? Se viver pela fé, lembrem-se, o lugar para onde Jesus quer trazer Marta de volta, para a confiança nele. Se viver pela fé é ter o poder que tirou Lázaro do túmulo, viver pela fé é viver no poder de que Jesus é a ressurreição e a vida. A chegada de Jesus à tua vida e à minha vida é a garantia de que vida pode realmente começar em nós. E isto significa, na prática, deixa-me dizer-te isto, está ali escrito: não há pecado que fique imune à voz de Jesus. Tu não tens desculpa para concederes resignação a qualquer pecado com o qual tu estejas a lutar hoje. Tu sabes aquele pecado específico que te tem acompanhado há anos, há décadas até. Tu sabes aquela decisão difícil que tens de tomar e ainda não tomaste. Tu sabes aquela pessoa com quem tu tens de ir resolver alguma coisa e ainda não resolveste. E tu estás resignado a achar: Senhor, não há nada aqui que tu possas fazer. Isso é mentira. Se Jesus chamou Lázaro, ressuscitou Lázaro, apenas com a sua voz, tu achas que ele não vai ter a capacidade e o poder de resolver tudo isso na tua vida?
Não há pecado que possa ficar imune à voz do Senhor Jesus, porque Ele é a ressurreição e Ele é a vida. Tu tens vivido, tu e eu, nós estamos juntos nisto, nós temos vivido demasiado tempo agarrados ao sepulcro. Nós temos vivido demasiado tempo agarrados a uma lógica de morte, quando o Senhor que nos salvou é a própria ressurreição e a vida. A decomposição espiritual que o pecado provoca em ti, deixa-me dizer-te, a decomposição espiritual que o pecado provoca em ti, és tu resignado a tentares manter Jesus do lado de fora. És tu no lugar de Marta a dizer assim, Senhor, já cheira mal, não venhas, não avances mais. Isto está aqui há demasiado tempo, já entrou em decomposição. Este aspecto da minha vida não há volta a dar. Isto já cheira tão mal, eu prefiro habituar-me a isto do que a ter de lidar com isso. Essa é a decomposição espiritual que o pecado provoca em ti. És tu a entregar-te à resignação, porque ignoras o poder de Jesus na tua vida. Se sermos cristãos é vivermos com emoção, tal como Jesus a vive, ser cristão é viver uma vida de poder. Não é um poder que é teu, não é a tua capacidade, não é o teu desempenho, mas é o poder que habita em ti por causa do Espírito Santo, que aplica aquilo que Jesus fez por ti. Se tens vivido incrédulo de que uma mudança séria pode acontecer em ti, é também porque tens escolhido viver num sepulcro em vez de na presença de Deus. Deixa-me dizer-te isto outra vez. Se tu tens vivido incrédulo de que uma mudança profunda de facto aconteça em ti, de que coisas comecem a mudar na tua vida, é porque tu tens escolhido essa incredulidade ativamente. Tu tens escolhido permanecer no sepulcro em vez de estares na presença de Deus. Em vez de confiares que Jesus é a ressurreição e é a vida. Tal como Marta, que achou que o melhor era deixar o morto Lázaro sossegadinho. E nós tantas vezes queremos que Deus nos deixe sossegados. Mas eu tenho uma novidade para ti. Porque Deus te ama, Ele não te vai deixar sossegado. E isso é o melhor que te pode acontecer, porque Ele vai mexer em coisas que tu não tens a coragem sequer de pensar. Ele vai lá, Ele vai arranjar maneira de colocar o pé na porta e dizer, não é hora de fechares a porta. Sabem porquê? Porque Jesus entregou-se ao poder da morte, Ele foi absorvido pela morte para, daí, arrombá-la completamente. Jesus arromba a morte e saca-lhe o poder para que tu não vivas fechado na morte. Jesus vence a morte ressuscitando para te dar uma nova vida. E isso significa que tu já não precisas de viver fechado numa lógica de morte. Numa lógica de que isto cheira tão mal que não vale a pena mexer. Senhor, não vás ali àquela divisão. Ele vai te dizer, ai vovô. Porque eu já arrombei aquela porta. Eu já tratei daquilo. Agora eu vou aplicar isso na tua vida. Essa nova vida que Jesus te dá é o seu amor a intrometer-se e a resgatar-te da resignação para a fé. Crês nisso? Que o Senhor nos ajude. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque Tu não nos deixas no estado em que nós estamos, Senhor. Tu não nos deixas sucumbir à nossa resignação, à nossa preocupação, à nossa desistência. Obrigado, Senhor, porque o Teu Filho assegurou isso para nós quando morreu e ressuscitou no nosso lugar. Ele venceu a morte. E significa que nenhuma dessas coisas que cheiram a morte por todos os lados tem a palavra final na nossa vida. Mas é o Teu amor em nós, Senhor, que nos define, que nos diz quem somos. Nós somos Teus filhos, Pai. Nós somos discípulos do Teu Filho Jesus. Nós somos novas criaturas, porque o Teu Filho é a ressurreição e é a vida, Senhor. Firma-nos nesta verdade e perdoa-nos, Senhor, de cada vez que Te queremos deixar do lado de fora. Ó Senhor, não permitas, arromba as nossas vidas, para que nós sejamos transformados por Ti
ó Senhor, e para que nós queiramos que muitos mais participem dessa alegria imensa que é a salvação que tu dás a todo aquele que confiar no teu Filho Jesus. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, agora e para sempre.